Olá, bom dia! Segundo dia da semana, nós estamos juntos para meditar na Palavra de Deus. Hoje não temos nenhuma programação especial em nossa igreja, mas já vamos lhe convidar para amanhã, quarta-feira, quando às 15 horas as mulheres de nossa igreja estão reunidas na MCA, Mulheres Cristãs em Ação. Já mais tarde, às 18 horas, nossa cantina está aberta para lhes receber, para logo mais às 19 horas, o início do nosso culto de oração, onde nós temos a oportunidade de confraternizarmos com os irmãos, orarmos ao Senhor e recebermos a mensagem de Deus. Você pode nos visitar no nosso site, o www.capunga.org.br. Lá você encontrará a agenda, além de outras notícias de nossa igreja e de programas anteriores que você porventura possa ter perdido. Nossa igreja está situada à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Se você faz aniversário hoje, sinta-se abraçado pela nossa igreja. Um abraço fraternal. Que Deus continue derramando bênçãos na sua vida. Agora ficaremos com a mensagem, momento em que vamos meditar na Palavra de Deus. Tenha um dia ricamente abençoado por Deus. Olá, amigo. Queremos continuar nossa meditação na Palavra de Deus, voltando ao livro dos Provérbios, que tem nos acompanhado durante todos esses dias, mais especificamente voltando ao mesmo texto que lemos ontem, quando começamos a refletir sobre algumas coisas que Deus abomina, que Deus rejeita, segundo encontramos uma relação lá em Provérbios 6, versículos de 16 a 19. Por isso, como ponto de partida, quero ler novamente esse texto para que possamos refletir. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Bem, mencionamos ontem que Deus rejeita algumas coisas. De um modo geral, Deus rejeita o pecado. Mas esse texto traz uma relação específica de coisas mencionadas pelo autor, a respeito das quais Deus expressa sua indignação. Coisas que Deus não aceita e com as quais não convive, que por isso precisam ser consideradas por nós. Nós comentamos, por exemplo, que os olhos altivos ou a autossuficiência impede a relação do homem com Deus. Mencionamos também que a mentira é rejeitada absolutamente por Deus, mas o texto prossegue. E agora, começando a tratar mais direta e especificamente dos relacionamentos sociais, uma ideia que vai acompanhar até o final das considerações, até o final desse texto, nós vamos observar que a próxima coisa mencionada pelo autor são as mãos que derramam sangue inocente. É interessante que a gente se lembra aí, naturalmente, do primeiro homicídio narrado na Bíblia, que é a morte de Abel por seu irmão Caim. A imagem ali é justamente a imagem de um inocente cujo sangue é derramado. E a expressão, a ideia de que o sangue de Abel clama ao Senhor é justamente a ideia do sangue inocente derramado. O sentido do texto é justamente o sentido do mal provocado por alguém a outrem. É bem verdade que nem sempre esse mal significará literalmente o derramar sangue, mas a ideia é a ideia do prejudicar o outro. Quando matamos alguém, seja literalmente por um ato criminoso, seja através de palavras que firam, palavras que trazem prejuízo, na verdade nós estamos nos distanciando do desejo de Deus para a nossa vida. É interessante o modo como a Bíblia fala do cuidado de Deus para com o inocente. E o modo como Deus não considera inocente aquele que age em prejuízo do outro, aquele que age de tal forma que traz sofrimento para o outro. Desde o início da Bíblia, vamos encontrar esta preocupação divina em agir de tal maneira que o sangue inocente não seja derramado por nós, que não haja prejuízo para o outro por nossa causa.
O próprio Deus age e agirá muitas vezes com justiça, mas não somos nós os justiceiros de Deus, ou instrumentos de Deus para promover justiça, embora algumas vezes sejamos tentados a pensar dessa forma. O texto diz que Deus rejeita aquele que derrama sangue inocente. Deus rejeita aquele que age nocivamente para com o outro. Deus rejeita a atitude de alguém que fere, que traz sofrimento, que provoca dor. O texto então vai prosseguir dizendo que Deus também não tolera, o Deus detesta, que é o coração que traça planos perversos. Talvez seja possível encontrar uma distinção entre o ato de derramar sangue e o ato premeditado de estabelecer planos maldosos. A ideia aqui é de que Deus também detesta a atitude daqueles que planejam o mal, daqueles que maquinam o mal, daqueles que agem dolosamente, muitas vezes de forma sutil, muitas vezes de forma encoberta, muitas vezes de forma discreta, muitas vezes de forma enganosa, mas que estão maquinando, planejando o mal. Talvez você conheça circunstâncias, eu tenha convivido com elas, nas quais as pessoas conseguem tramar o mal, e por vezes um mal que é tramado de tal maneira que ele acontece sem que os seus idealizadores sejam identificados, sem que aqueles que planejam este mal sejam percebidos e capturados. A palavra de Deus nos diz que o Deus que nos conhece, Deus que sabe quando nós maquinamos o mal, Deus que conhece os pensamentos e as intenções do coração, Deus que sabe a motivação que está por trás das nossas atitudes, dos nossos atos, esse Deus é um Deus que detesta a atitude daqueles que agem maldosamente. É possível que você consiga agir em determinada circunstância com tamanha astúcia que as pessoas sejam incapazes de perceber o mal que havia por trás de seu comportamento. A intenção maldosa que estava por trás de suas palavras, ou de seus gestos, ou do modo como você agiu. Deus conhece o coração. E porque conhece o coração, Ele sabe quando agimos para derramar sangue inocente, ou quando tramamos maldosamente contra alguém. E nós desagradamos a Deus quando o fazemos. Vamos orar juntos nesse instante. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra é muito clara. Mas perdoa-nos, Senhor, as vezes nas quais somos tentados e cedemos e fazemos o mal a outras pessoas. Perdoa-nos, Senhor, as vezes em que agimos maldosamente e trazemos sofrimento. Perdoa-nos, Senhor, as vezes em que agimos astuciosamente, trazendo prejuízo para a vida de alguém. Ó Senhor, Tu que conheces o nosso coração, traz do Teu perdão e dirige-nos para que possamos sempre promover o bem, sempre construir o bem-estar dos outros, sempre agir em favor das pessoas. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.